Bom, meu nome é Samuel, eu trabalho na área há 12 anos, né, como consultor de TI, dou treinamentos também de programação, de vez em quando, e trabalho como engenheiro DevOps também, né. Qual que é a ideia hoje aqui? A ideia hoje é a gente discutir sobre a parte de blockchain. Não só o blockchain, mas também aplicações distribuídas, né? Que a gente pode fazer em cima de alguns blockchains. No caso, eu vou usar como exemplo o Ethereum, né? Que é um blockchain que permite a implementação de contratos, né, smart contracts, e eu vou discutir sobre esse ponto aqui. Então, como é que vai funcionar o webinar hoje? Eu vou começar com uma parte um pouquinho mais teórica sobre blockchain. A gente vai conversar um pouquinho sobre criptomoeda, como que tudo isso funciona. Depois, com essa base, eu vou mostrar um exemplo de implementação de um smart contract Ethereum, né, usando um ambiente de desenvolvimento da plataforma, né? Então, vai ser mais um webinário introdutório, né, para mostrar como é que funciona, né, o desenvolvimento em blockchain, né? Quando alguém fala, eu sou engenheiro blockchain, o que que isso significa? Né? Hoje a ideia é essa, é tentar passar para vocês um pouquinho sobre isso, ok? Eu não vou estar acompanhando o chat aqui, mas vocês podem mandar perguntas por aqui mesmo, né? O Pablo, que está ajudando a gente aqui, ele vai pegar as perguntas que vocês mandarem e vai me mandar aqui no celular. Eu vou olhar elas e vou tentar responder na hora, né? O que não der para responder na hora, eu respondo no final. Se eu não conseguir responder no final por falta de conhecimento, eu prometo que em algum momento eu vou responder, eu vou atrás da resposta e vou garantir que não fique dúvida sem ser respondida, ok? Bom, então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, porque a gente vai começar com uma apresentação. Só um segundo aqui. Certo? Então, a gente vai começar falando sobre o que é uma criptomoeda, né? Só que antes de começar a parte teórica, eu vou passar esses links depois para vocês, vou pedir para o pessoal disparar por e-mail. Esses 3 artigos, eles serviram como base para praticamente tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, acho que é uma leitura muito bacana para quem quiser se aprofundar, né? Como o tempo aqui nosso é restrito, eu vou passar de uma maneira mais introdutória os conceitos e algumas coisas até de forma um pouco corrida, né? Então, assim, se você quiser se aprofundar, esses 3 links eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de olhar depois, né? Em algum momento que vocês tiverem um tempo livre. Então, depois eu vou pedir para o pessoal compartilhar esses links com vocês, né? Esse último aqui é um vídeo no YouTube muito bacana que explica com uma maneira muito mais detalhada o que é um blockchain, como funciona o blockchain, que eu usei para fazer uma espécie de um resumo nessa apresentação. E os outros 2 têm a ver com o desenvolvimento de smart contracts usando Ethereum, né? Também são muito mais detalhados do que o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, hoje vocês pegam um exemplo, entendem o landscape, né? Entendem o que é que dá para fazer com smart contracts, e aí vocês podem começar, quem se interessar, podem detalhar com esses outros artigos aqui. Tá, então, criptomoedas, né? Então, quando a gente fala Bitcoin, provavelmente Bitcoin todo mundo deve ter ouvido falar já, né? A maioria já deve ter ouvido falar de Bitcoin. Blockchain, eu também imagino que a maioria deve ter ouvido falar, talvez um pouquinho menos, né? É mais fácil a pessoa conhecer só o Bitcoin e não conhecer o blockchain, né? Mas o blockchain é aquilo que torna o Bitcoin viável, né? Só que é importante entender que as coisas são separadas uma da outra. Então, vamos começar conversando sobre criptomoeda. Como que isso surgiu? Como é que funciona a viabilização de uma criptomoeda? Vamos pensar em um registro público de fatos. Então, vamos imaginar que a gente tem um grupo de amigos, né? No caso aqui a Aline, o Bruno e o Carlos, e eles decidem, olha, a gente não vai ficar, quando a gente for sair, alguém pagar alguma coisa para alguém, a gente não vai ficar pagando toda hora ali, né? Vamos fazer um registro público dessas coisas, depois no final do mês a gente vai lá e resolve as pendências, né? E todo mundo acerta o que deve para cada um. Então, imagina essa situação, né? Nessa situação, a gente vai ter um registro público desses fatos que foram acontecendo. Então, aqui, a Aline pagou R$ 5 para o Bruno. Então, a Aline espera que o Bruno devolva esses R$ 5 em algum momento, certo? O Bruno pagou R$ 25 para o Carlos, segunda linha ali. De forma similar, né? O Carlos espera que esse dinheiro
que ele tem que devolver esse dinheiro pro Bruno em algum momento. E no final ali, o Bruno pagou R$10 para a Aline. Com um registro desse, a gente consegue, no final, se a gente analisar cada uma dessas transações, vamos chamar assim, a gente tem, no final, uma espécie de saldo a pagar ou receber de cada um. Né? Então, no final dessas 3 transações, a Aline, ela tem que pagar R$5 para quem? Não sei, ela tem que pagar para o registro, né? É o saldo dela, ela está devendo esses R$5. O Bruno tem R$30 para receber e o Carlos tem R$25 para pagar. Então, se todo mundo fizer esses compromissos, a gente zera o registro, né? O saldo do registro fica zerado. Então, vamos pegar essa ideia do registro público e vamos inverter ela e adicionar algumas coisas, alguns conceitos. A primeira coisa que a gente vai fazer é inverter. Ao invés de registrar que alguém pagou algo para alguém, vamos registrar transferências de valor, né? E junto com isso, a gente vai adicionar o conceito de saldo. Então, agora o nosso registro, ele não é mais um registro de fatos, ele é um registro de transações e ele também controla saldo. Então, o que isso significa? Então, olha aqui na primeira linha. Agora, para transferir um valor, a pessoa tem que ter o saldo nesse nosso registro público. Né? Então, o Bruno, ele tem que ter depositado alguma coisa. Ele depositou R$50 aqui para poder transferir 5 para a Aline ali embaixo. Repara que a Aline, ela não consegue transferir R$10 para o Bruno, porque ela não tem esse dinheiro aqui, né? Ela só tem 5, que foi transferido ali na linha 3. Ela não consegue transferir esses 10 para o Bruno, porque ela não tem esse dinheiro. Se ela tivesse depositado antes, aí sim ela conseguiria. Então, repara que se eu aplicar cada uma dessas linhas, né, no final, esses R$50 que foram depositados e entraram no meu registro, eles têm que estar com alguém, né? Se você somar aqui os saldos aqui embaixo, você vai ver que dá os exatos R$150. Né? Então, a Aline com 45, o Bruno com 80 e o Carlos com 25. Então, isso aqui é um registro, né, de transações e um controle de saldo. Então, isso daqui é mais ou menos o que um banco faz para a gente. Só que vamos imaginar nesse cenário em que a gente tem esse registro público, né, um registro entre nossos amigos ali, como é que eu confio na informação que está sendo adicionada ali? Vamos imaginar que eu fiz isso numa página web, né, um banco de dados ali, alguma coisa. Como é que eu confio na informação que está sendo adicionada? Imagina esse cenário aqui, ó. A Aline, ela viu, como é que ela vai confiar na transação colocada pelo Carlos ou pelo Bruno nesse cenário? O Carlos está falando que ele transferiu R$40 para o Bruno. O Bruno está falando que não, o Carlos transferiu 45 para o Bruno. E aí, nesse cenário aqui, né, em quem que a gente confia? A gente não pode simplesmente deixar qualquer um adicionar qualquer coisa, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é garantir que só o Carlos consegue transferir o dinheiro dele. Então, olha a semelhança com o banco tradicional, né? O banco que garante isso. Você tem que chegar lá com o seu cartão, com a sua senha, para você fazer uma transferência do seu dinheiro, né? É o mínimo que a gente espera de um banco, que ele garanta que ninguém possa mexer no seu dinheiro. Então, aqui, o Bruno está tentando mexer no dinheiro do Carlos. Ele não poderia fazer isso. A gente tem que dar um jeito de resolver. Como é que eu posso fazer isso, né? Eu tenho diversas maneiras. Uma delas, sem a necessidade de colocar um banco no meio do caminho, né? Uma delas é o uso de assinatura digital. Esse é o primeiro conceito realmente técnico que a gente vai falar hoje, né? Então, olha aqui. O que é assinatura digital? Aqui está bem simplificado, tá? Se vocês pesquisarem esse conceito, assinatura digital, vocês vão conseguir encontrar muito mais material. Sugiro que façam isso, né? Quem se interessar. Aqui eu vou explicar de uma maneira bem resumida, né? Então, como é que funciona? Imagina que cada um desses nossos amigos que está participando nesse nosso registro público, eles vão ter uma chave privada, né? Que é uma parte de um par de chaves, né? Então, o que é esse par de chaves? Imagina que são 2 números, né? Um par de chaves, no caso, é bem simples, né? São 2 números grandes, sendo que um deles a gente chama de chave privada e o outro a gente chama de chave pública. A chave privada, ela só fica com você, né? A chave privada do Carlos, a Aline e o Bruno não podem conhecer ela. Do mesmo jeito que você não pode pegar o cartão de crédito do seu amigo, porque você vai poder gastar o dinheiro dele, ninguém pode conhecer a chave privada do Carlos, senão eles vão poder gastar o dinheiro do Carlos. Agora, a chave pública não. A chave pública você distribui para todo mundo, né? Os quadradinhos com o cadeado aqui estão representando a chave pública e o quadrado com a chave está representando a chave privada. Então, o que acontece? O Carlos, ele vai pegar e vai montar uma transação,
né? Então aqui, o Carlos transferiu R$ 40 para o Bruno, ele vai montar essa transação, ele vai pegar a chave privada dele e vai entregar esses dois valores para uma função criptográfica, né? Uma função de espalhamento, vai entregar esses dois valores, a chave privada e o conteúdo da transação. Isso vai dar um resultado, um hash, né? Que a gente chama também de assinatura. Essa assinatura está sendo representada por esse quadradinho com a marcação aqui, do lado da transação. Uma propriedade muito importante dessa assinatura é que se a Aline quiser, ou o Bruno, né, se qualquer um que não for o próprio Carlos, eles tentarem, através da assinatura e da transação, fazer o caminho inverso e chegar até a chave privada, eles não vão conseguir. Isso é muito importante. A função criptográfica que recebe a chave privada e o conteúdo, que no caso aqui é uma transação, ela é só de ida. Você não consegue fazer a volta. Para fazer a volta, você teria que testar cada uma das possibilidades. Só que isso é matematicamente inviável, né? Uma chave privada hoje tem no mínimo 256 bits de tamanho. Então, para você tentar todas as possibilidades, você tem um espaço de 2 elevado a 256. Isso é muita coisa mesmo. Não dá para a gente imaginar o quão grande é esse número. Então, para todos os efeitos, não dá para você descobrir uma chave privada a partir da assinatura e do conteúdo que foi assinado, né? Se isso deixar de ser verdade, a computação quântica está tentando, né? Assim, existem algumas possibilidades de quebrar isso com computação quântica, mas a gente está longe ainda de se tornar realidade. Tudo que a gente conhece hoje de segurança na web vai acabar, não só o Bitcoin, né? Assim, HTTPS é totalmente baseado nisso também, né? Entre milhões de outras coisas. Mas, enfim, o interessante aqui é que eu tenho uma maneira, repara que o Carlos, só para ele ter essa chave privada e ter distribuído a chave pública dele para todos os amigos participantes nesse registro, ele tem uma maneira de fazer uma transação com o dinheiro dele e assinar ela de modo que ninguém possa refutar. Isso é importante. É uma base do funcionamento do blockchain e, por conseguinte, do Bitcoin também. Então, nesse caso, não adianta o Bruno querer colocar essa transação do R$ 45 para ele aqui, porque ele não vai conseguir, ele não tem a chave privada do Carlos. E aí ninguém vai aceitar uma transação que é dinheiro do Carlos, assinada com a chave privada de alguma outra pessoa. Isso não vai acontecer. Ok? Então, com esse conceito, para onde a gente passa? Passa para o próximo passo. Porque aqui, nesse caso da assinatura, eu ainda tenho um problema. Aonde é que fica o registro das transações? Eu ainda preciso de um intermediário, né? Eu ainda estou falando que eu preciso de alguém, nem que seja só para armazenar essas coisas. Mas e aí, eu vou confiar em quem para fazer isso? A ideia toda por trás da criptomoeda, né? Da evolução da criptomoeda, é você não depender de ninguém. Você só depender dos participantes. Aqui no caso, esse quadrado que está no meio aqui, eu preciso armazenar ele em algum lugar. Quem vai ficar responsável por isso? Eu não quero que exista essa pessoa. Então, o próximo passo natural é distribuir o registro. E se todo mundo tiver uma cópia do registro? E se o Carlos, a Aline e o Bruno, cada um deles tiver uma cópia do registro de transações? Eu tiraria completamente a necessidade de ter um intermediário, certo? Só que, obviamente, isso aqui não vem de graça. Isso aqui tem um monte de problema, né? Vamos dizer que agora o Carlos quer fazer uma transação para a Aline, ele vai lá, faz a transação e manda para a Aline e para o Bruno, né? Distribui para os outros registros do grupo. Aí o Bruno, ao mesmo tempo, faz uma transação para a Aline também. E aí ele distribui para os outros. A Aline recebe essas duas transações. E agora? Qual a ordem dessas transações? O que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois? Né? Vamos dizer que o Carlos mandou uma transação para a Aline, aí depois ele mandou uma transação para o Bruno, gastando os únicos R$ 50 que ele tinha. Então ele mandou uma transação dele de R$ 50 para a Aline, aí ele distribuiu isso para a Aline e mandou uma transação dele também de R$ 50 para o Bruno e mandou isso só para o Bruno. A hora que o Bruno mandar essa transação para a Aline vai se deparar com uma situação inconsistente, né? O Carlos gastou 2 vezes o dinheiro dele e aí vai entrar numa situação inconsistente. Como é que a gente resolve isso? Então, esse ponto que eu cheguei agora, né? Então, esses problemas são resolvidos pela blockchain. Então, o conceito de blockchain elimina esses problemas. Então, o que eu vou falar a partir de agora, que é a explicação de blockchain, é para resolver esse caso. Tornar viável eu ter um registro distribuído sem ter um intermediário. A única exigência que eu tenho para isso funcionar é um grande poder computacional
delegado para manter isso no ar. É só isso que eu preciso, né? Então, vamos lá. Antes de falar do blockchain em si, mais um conceito que eu vou precisar usar na hora de explicar, que é o hash criptográfico. Então, aqui está bem simples, não tem nada a ver com blockchain isso daqui. O que é um hash criptográfico? Né? O SHA-256, por exemplo, é um exemplo. Eu pego qualquer conteúdo binário, essa caixa aqui está representando qualquer coisa, e eu passo ela através da função SHA-256, no caso, ou qualquer outro hash criptográfico, e isso vai me dar uma saída. Normalmente, o tamanho dessa saída é fixo, né? Senão perde um pouco a utilidade do hash, mas normalmente é fixo, só que ela tem uma propriedade muito importante. Esse hash, eu não consigo fazer o caminho inverso. É muito difícil eu pegar através do hash e chegar num conteúdo que gerou ele, né? A não ser que o hash, a função de hash esteja quebrada. O MD5, por exemplo, é um caso de hash quebrado, né? Você, em tempo constante hoje, consegue, através de um hash MD5, chegar em uma entrada que dá a mesma saída, né? Por isso que a gente não pode usar mais o MD5 para nada hoje. Mas a gente pode considerar, por exemplo, que o SHA-256, ele é um pouquinho mais robusto que o MD5, no caso, ele não vai ter esse problema, né, tão abrupto igual o MD5 tem. Só que por que isso é importante? Né? Todo mundo aqui, acho que a maioria conhece o hash criptográfico, mas por que ele é importante no conceito do blockchain? Por causa de uma propriedade interessante. Imagina que eu chegue para você e falo assim, olha, eu vou te dar um conteúdo, que você não sabe qual é, eu vou te dar um conteúdo, e eu quero que você concatene esse conteúdo com alguma coisa, você decide, não importa, pode ser qualquer coisa, até que você encontre um hash que comece com um determinado número de zero. Então, aqui no caso, né, 32 zeros. Isso é um desafio. Isso é um desafio que você só consegue resolver com uma sorte lascada, né? Só que a gente sabe que tudo que é sorte, se você tem que fazer muitas vezes, vira estatística, né? Então, assim, é uma prova de esforço. Você tem que gastar muito esforço computacional para conseguir resolver esse desafio que eu te passei. Né? Se eu te passar um conteúdo, eu vou qualquer, que você não conhecia de antemão, mas um conteúdo que você está livre para adicionar, você pode colocar qualquer coisa, e eu quero que você me entregue, né, esse conteúdo final, e de forma que o hash 256, o SHA-256 dele, tenha uma quantidade específica de zeros como prefixo. Então, isso aqui é muito difícil, é uma prova de esforço, você teve que ficar testando várias entradas até conseguir achar uma entrada válida. Então, com esse conceito da prova de esforço, a gente consegue falar do blockchain. Então, o que é o blockchain? Então, o primeiro bloco, né, imagina que eu tenho lá o Carlos, a Aline e o Bruno participando do registro único lá. Eles começam a chegar num acordo que o registro das transações vai ser armazenado em blocos. Então, o primeiro bloco, né, ele vai ter um conjunto de transações. Então, todas as transações que o pessoal quis fazer no primeiro bloco vão estar listadas aqui. Ó. No bloco número 1, eu vou listar todas as transações que vão fazer parte dele. E aí entra um papel que acho que a maioria deve ter ouvido falar já, entra o papel do minerador. Todos os participantes da rede, desse nosso registro público, desse nosso blockchain, todos os participantes, eles podem, se eles quiserem, tentar minerar um hash para o bloco. Porque o bloco ele não é válido enquanto não for encontrado um hash suficientemente difícil para ele. Né? Então, o que isso significa? O protocolo, no caso do Bitcoin e todos os blockchains similares, eles concatenam, né? Você tem que pegar o conteúdo do bloco, ou seja, todas as transações que estão nele, concatenar com alguma coisa, que normalmente é um número, né? Você concatena com um número e gera o hash. Se esse hash tiver uma quantidade mínima de zeros, você encontrou um bloco, você minerou um bloco. Então, quando alguém fala, olha, aquele grupo ali de máquinas minerou um bloco. Então, foi isso que aconteceu. Ele tinha lá um bloco com uma quantidade de transações, foi testando ali com 1, com 2, com 3, com 4, com 10, com 100, até achar um número que, ao passar na função de hash criptográfico, gerou um hash com essa quantidade mínima de zeros aqui. Isso aqui gerou um bloco válido. A hora que algum minerador gera um bloco válido, ele sai distribuindo para todo mundo. O Carlos grita, olha, achei. Aí ele manda esse bloco para a Aline e manda o bloco para o Bruno. E aí eles partem para fazer o bloco 2. Qual que é uma coisa muito importante? Qual que é uma coisa muito importante aqui? Na hora do bloco 2, eu tenho que concatenar também o hash do bloco 1. Isso é essencial para manter a ordem dos blocos. Né?
Para gerar o hash do bloco 2, o protocolo do blockchain, no caso do Bitcoin, ele exige que tenha o hash do bloco 1 no conteúdo também. Então, é hash do bloco 1, mais o conteúdo, que é as transações do bloco 2, mais esse conteúdo, esse número aleatório. Então, os mineradores eles vão tentando encontrar esse número aleatório que vai satisfazer a função ali, a quantidade de zeros. A hora que encontra, chegou no bloco 2 válido. E aí esse processo se repete. E aí a gente tem no final alguma coisa mais ou menos assim. Então, bloco 1, transações, hash. Bloco 2, transações, hash. Bloco 3, transações, hash. Então, isso é o blockchain. Agora, como é que eu sei que isso é seguro? Vamos tentar fraudar isso, né? Vamos imaginar que o Bruno, ele está tentando fraudar o nosso blockchain. Então, ele vai pegar essa transação que ele mandou para a Aline aqui no bloco 2, uma delas, e ele quer desfazer essa transação. Ele quer fazer o que é chamado de gasto duplo. Você pega o dinheiro que você já gastou e tenta gastar de novo. Então, o que ele tem que fazer para isso funcionar? Ele teria que chegar aqui e começar uma história alternativa. Do bloco 1 para o bloco 2, né, ele tem que fazer um bloco diferente e fazer todo mundo na rede acreditar que a versão dele é a versão correta. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é que isso é muito difícil de fazer, né? É muito complicado. Quanto mais tempo passa, mais impossível fica. Porque o que o Bruno quer é isso. O Bruno ele quer gerar um bloco 2B ali, que ao invés de ter a transação do Bruno para a Aline, a primeira transação, tá, só respondendo uma pergunta aqui. O Jonathan perguntou se a concatenação seria hash mais hash anterior. Não tem problema a ordem, tá? O protocolo define uma coisa muito mais complexa do que isso, né? Eu estou falando aqui mais um exemplo bem simplificado, mas o importante é que na entrada da função criptográfica eu tenho a informação do hash anterior, a informação do bloco novo, que é o conteúdo todo dele, mais o sufixo aqui, né? Um número aleatório. Como isso de fato é concatenado no nível do byte ali, aí é o protocolo que vai dizer. Eu nem sei exatamente como que é, com certeza muito mais complicado do que um simples concatenação de string, né? Porque não pode ter questão de encoding, né? Tem que ser um negócio muito bem especificado. Mas a questão aqui da ordem não importa tanto. O importante é que todas essas informações têm que estar presentes na entrada, porque se o hash do bloco anterior não estivesse presente aqui, eu poderia gerar um bloco em qualquer ordem, né? E isso não é legal. Aí eu perderia a propriedade da ordenação dos blocos. E isso é essencial para o Bitcoin e para o blockchain funcionar. Ok? Espero que eu tenha respondido. Caso não, pode mandar aí uma sequência para a pergunta. Fique à vontade. Bom, então aqui o Bruno está tentando fraudar. E aí ele falou, ok, né, eu vou gerar um bloco aqui, eu mesmo. E olha só o trabalho que ele tem. Ele tem que gerar o bloco, pegar as transações todas e ele tem que calcular o hash de novo. Então, repara que se ele acabou de mandar essa transação e esse bloco número 2 ainda não foi gerado, ele tem grandes chances de ter sucesso. Se o Bruno mandou a transação, vamos imaginar que ele está comprando um sorvete. Aí a Aline, né, ele está lá com o celular dele, com a carteira de Bitcoin, ele mandou uma transação e ele mostrou para a Aline, olha, eu mandei a transação aqui para você. Nesse ponto, a Aline não pode ainda confiar naquilo, porque ainda não foi validado. O Bitcoin, uma transação ela é validada pelos blocos. Não é o fato de você ter apertado na sua carteira lá, transferir, que é alguma garantia de alguma coisa. Quando você aperta na sua carteira lá, transferir, você só está mandando essa transação para blocos da rede. E eles vão começar lá a trabalhar para minerar blocos, né? E validar essa sua transação. Então, se a Aline deu o sorvete para o Bruno e não esperou essa transação entrar em um bloco, pelo menos um, ela está em apuros, porque basta o Bruno mandar para outros nós da rede uma transação do dinheiro para o Carlos, que aí vai virar uma questão de corrida. Quem conseguir gerar o hash primeiro vai garantir o sucesso daquela transação. Então, pode ser que o Bruno consiga fazer a transação do dinheiro para o Carlos ser validada antes da transação do dinheiro para a Aline. E aí, nesse caso, a Aline vai ficar sem o sorvete e sem o Bitcoin dela. Mas não é isso que a gente faz. A primeira coisa que todo mundo aprende quando começa a ver Bitcoin você precisa esperar pelo menos um bloco ser minerado, né? O ideal é que sejam pelo menos 2, para você confiar naquela transação e que ela nunca mais vai ser revertida. Então, vamos imaginar que a Aline falou, não, espera um pouquinho aí,
Eu não vou te dar o sorvete ainda. Você transferiu, eu estou vendo aqui, mas eu vou esperar pelo menos o bloco 2 e o bloco 3 ser gerado. A hora que o bloco 3 foi gerado, aí eu vou te dar o sorvete, porque eu sei que esse Bitcoin é meu. Agora, vamos imaginar que depois do bloco 3, o Bruno quer fraudar. A situação dele aqui é muito mais complicada. Porque ele precisa, a partir do bloco 1, fazer o hash do bloco 2B. Ele precisa, a partir do hash do bloco 2B, fazer o hash do bloco 3, que seria o bloco 3B aqui. Né? Repara que o hash é diferente do de cima, porque eu tenho o hash do bloco anterior na entrada. E ele tem que ganhar a corrida de toda a outra rede do Bitcoin. O Bitcoin hoje ele é mundial. Você não vai ganhar uma corrida dessa, a não ser que você tenha muito poder computacional. É muito mesmo. Tipo, você é um país inteiro e quer mudar a história do Bitcoin, mesmo assim você vai ter dificuldade. Então, aqui que está a segurança do blockchain, né, como uma solução de registro distribuído. Certo, então aqui só uma outra imagem para deixar um pouco mais claro isso. Né? Eu tenho aqui o Bruno e ele está competindo contra todos os outros mineradores para tentar mudar a história do blockchain, do Bitcoin, ou seja lá de qualquer outra criptomoeda que usa essa mesma tecnologia. Né? Isso é muito complicado. Tá, blockchain serve só para criptomoeda? Não. Blockchain tem várias outras aplicações. Um exemplo de aplicação para blockchain é cadeia de suprimentos. Vamos imaginar que eu vendo frango. E aí eu vou pegar o frango, que é o meu produto, e eu vou dar um identificador para ele. E quando ele sair da minha indústria, eu vou colocar num blockchain, né, que aquele produto com aquela identificação saiu dali naquela data. Uma vez no blockchain, a informação não é mais minha, né? Eu não tenho mais como mexer nela. Para sempre ela vai estar lá. É uma garantia de que aquilo foi feito naquele momento e com aquelas informações. E conforme esse frango vai passando em cada parte da logística até o mercado que vai vender ele, as pessoas podem ser exigidas a colocar a informação em uma blockchain. O que acontece? Qual é o benefício? Lá no mercado, quando você, consumidor, comprar esse frango, você vai poder consultar usando qualquer aplicativo que não tem nada a ver com o mercado, porque se eu perguntar para o mercado, mas esse frango, ele não está vencido mesmo? Logicamente que o mercado vai falar que não, né? Porque você não pode confiar no mercado para se auto-incriminar. Mas se a informação está na blockchain, o mercado não manda mais nisso, né? Nem o produtor lá na outra ponta. Muito menos a galera do meio do caminho, né? Os caminhões de transporte. A única coisa que eles podem fazer é registrar que aquele produto chegou até eles naquele momento e saiu em um outro determinado momento. Então, isso é um uso, né, muito legal para blockchain, que não tem nada a ver com dinheiro. Né? É só você garantir que aquele produto foi caminhando naqueles pontos, né, de logísticos em determinados pontos no tempo. Né? Isso é muito bacana, é uma outra aplicação de blockchain. Vamos pensar em uma outra coisa mais simples, só para a gente usar no nosso exemplo aqui hoje. Digamos que eu quero colocar no blockchain um hash de um documento, para garantir que naquele momento do tempo existiu aquele documento. E permitir que qualquer outra pessoa no mundo possa verificar de fato que aquele documento, que eu estou dizendo, né, a minha conta no blockchain está dizendo que aquele documento existiu naquele momento. Esse é um caso de uso bem básico de blockchain também, que eu vou usar no exemplo aqui que eu vou passar para vocês. Ok? Como que a gente vai implementar isso, então? Então, agora a gente vai descartar o Bitcoin, deixar o Bitcoin para lá e vai começar a falar de Ethereum. Ethereum também é uma criptomoeda, né? O Ether, no caso, só que ele tem um a mais. Ele permite o desenvolvimento de smart contracts na blockchain. Então, imagina que ao invés de chegar para a blockchain e falar que eu estou transferindo X Ether de uma conta para outra, eu estou colocando código dentro da blockchain. Eu estou colocando um bloco de código dentro da blockchain. E isso é chamado de contrato. E além de colocar esse bloco de código, que é chamado de fazer o deploy de um contrato, eu posso chamar métodos nesse bloco de código, nesse contrato. Então eu vou chegar nas outras transações e vou chamar métodos. Esses métodos eles podem consultar a informação ou modificar a informação. Mas aonde que fica armazenada essa informação? Em todos os nós do Ethereum, em todos os nós do blockchain. Você não tem um banco de dados. O banco de dados são todos os nós que participam da blockchain do Ethereum. É lógico que isso não é de graça, né? Vocês vão ver que tem uma taxa para você fazer cada uma dessas coisas.
Logicamente que a gente não vai pagar nada aqui porque a gente está desenvolvendo, mas se você quiser fazer a mesma coisa na rede Live, na rede do Ethereum mesmo, você tem que pagar uma quantia lá para poder fazer essas coisas todas funcionarem, né? Afinal, você está consumindo tempo de minerador, consumindo espaço em disco, né, de todo mundo que está participando da rede e tudo mais. Eu não vou detalhar muito aqui essa parte de smart contracts, porque eu acho que o exemplo é muito melhor, né? Então, eu já vou partir do exemplo de uma vez. Solidity, o que é isso? É uma linguagem de programação para smart contracts, né? Então, quando você desenvolve um smart contract no Ethereum, para o Ethereum, você está usando essa linguagem chamada Solidity, né? Ela é uma linguagem que a sintaxe aparenta muito JavaScript, não é JavaScript, mas aparenta bastante. E aí você usa ela para definir o contrato, né, os seus contratos. O que mais que a gente vai usar aqui? Truffle Suite. O que é isso? É um ambiente de desenvolvimento Ethereum, né? É muito complicado para quem está começando querer montar um ambiente já para fazer deploy dos contratos no próprio Ethereum, mesmo que seja na rede de teste, começar a abrir um notepad lá e escrever do zero, é muito complicado. Então, isso não existia antes, mas agora, felizmente, está um pouquinho mais fácil, né? Nós temos alguns ambientes de desenvolvimento para ajudar. Um deles é o Truffle Suite. Ele tem um CLI, né, um console que te dá ferramentas para compilar contratos, para implantar contratos em uma rede do Ethereum e também um console onde você pode interagir com esses contratos, né? Você pode chamar os métodos de uma maneira muito mais fácil. Então, vocês vão ver que o Truffle Suite ajuda bastante. Não é o único, mas ele é um dos mais usados. Então, vamos lá, né? npm install, né? Global ou não, aí tanto faz, Truffle, para a gente começar a ter as ferramentas aqui à disposição para a gente poder usar. Certo, então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Para criar um projeto, né, deixa eu tirar aqui. Eu criei uma pasta aqui, e eu poderia criar um projeto usando o Truffle Init, mas o Truffle Init, ele vai me dar um projeto vazio, muito mais vazio do que eu gostaria, né, para essa apresentação. Então, eu não vou fazer isso, eu vou começar usando uma espécie de templates que tem no Truffle, que são as boxes, né? Eu tenho caixas, que é o nome que eles deram lá, só para não falar de template, né? Mas é para começar um projeto já com alguma coisa. Então, eu vou usar Truffle Unbox MetaCoin. Isso aqui é um dos templates disponíveis, tem vários outros lá. O legal desse template aqui é que ele é como se fosse um exemplo, ele já tem um contrato lá que a gente pode dar uma analisada, inclusive fazer o deploy e pôr para funcionar, né? Então, eu vou fazer esse Truffle Unbox aqui, em um diretório vazio. Certo, então vamos ver o que eu tenho aqui, que eu ganhei aqui. Né? Eu tenho aqui uma pasta contratos, com alguns arquivos Solidity, tem uma pasta migrations, tem uma pasta test e um truffle config.js. Vamos dar uma olhada bem rápida no que é cada coisa dessa? Vou abrir o VS Code. VS Code aqui não tem muita coisa demais. Vou aumentar o tamanho aqui, fica mais fácil para vocês. Não tem muita coisa aqui extra. O que eu fiz? Eu instalei uma extensão chamada Solidity, só para dar o highlight em código fonte Solidity. Né? Fora isso, não tem mais nada. Bom, o que eu tenho aqui no truffleconfig.js? Nada, tá vendo? A parte básica dele é muito simples. A gente vai usar isso aqui na hora de conectar em uma outra rede do Ethereum, que não a de desenvolvimento. Né? Quando eu for conectar numa rede real, eu preciso dizer para o Truffle aqui, olha, não usa a rede de desenvolvimento, usa um outro nó aqui que está disponível na minha rede. Então, por enquanto, a gente pode esquecer esse arquivo aqui. Aqui na pasta Contracts, eu tenho os arquivos Solidity. Então, a única que eu vou mostrar aqui para vocês é esse MetaCoin, que é o exemplo que veio aqui, né? Vamos dar uma analisada nesse arquivo e ver o que ele está fazendo para a gente, antes da gente implantar ele e começar a usar. Primeiro, eu defino qual a versão do Solidity que esse código aceita. Né? Isso aqui é opcional, mas é muito recomendado, né? Você dizer qual é a versão do Solidity que esse código foi escrito, né? E que ele, pelo menos, acha que suporta. Né? Garantir a gente nunca garante, mas a gente acha que suporta. Então, aqui, o nome do contrato, MetaCoin. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho aqui um atributo. Né? Isso aqui é uma maneira Solidity de criar um dicionário, né? De criar um mapa de endereço. Sempre que você vê aqui address, é um endereço, como se fosse um usuário.
é um mapa de usuário para um inteiro sem sinal, né? Um inteiro sem sinal aqui. Então, isso aqui é um atributo, isso aqui é um dado, é uma informação que você pode manipular no seu contrato ou ler também, né? Eu tenho um evento a gente não vai usar hoje aqui, mas você tem como, né, tratar isso como se fosse fazer um subscribe, né? Você pega, se inscreve num nó do Ethereum e aí você dá uma espécie de subscribe nesses eventos, que é porque você está interessado em saber quando o dinheiro saiu de uma conta para outra, né? Aqui a gente não vai focar muito nisso, não é tão necessário para a apresentação de hoje. Eu tenho um construtor. Então, o que acontece aqui no construtor? Então, sempre que eu fizer o deploy de um contrato, ele vai rodar esse construtor aqui. Ignorem esse erro, tá? Isso aqui é um aviso do Solidity, que talvez seria melhor usar um outro atributo aqui ao invés de ter x.origin, mas isso aqui funciona hoje para todos os efeitos aqui, para nós é suficiente. O que essa linha está fazendo? Aqui no dicionário de balanço, ela está pegando a conta que fez o deploy do contrato e já está dando um balanço de 10 mil para ela. 10 mil o quê? 10 mil metacoins. Isso aqui é uma moeda que nós estamos definindo aqui agora, para nós, né? E esse contrato, ele vai ter APIs para você movimentar esse dinheiro de uma conta para outra. Então, assim que você faz o deploy do contrato, a conta que fez o deploy desse contrato já vai ganhar 10 mil metacoins. É isso que esse consultor está fazendo. E aí eu tenho métodos que manipulam esses dados ou fazem a leitura desses dados, né? Então, vamos ver aqui primeiro o método sendCoin. O que ele recebe como parâmetro aqui? Ele recebe um endereço, né? Para quem que eu estou transferindo. Então, repara que é o sender da mensagem, né? É quem chamou a transação, que só vai dar certo se essa pessoa tiver saldo, né? Se essa pessoa não tiver saldo, ele retorna um falso aqui, porque não podia fazer isso que ele está tentando fazer. Ok, então recebe um destinatário e uma quantidade. Então, primeiro vai verificar se tem saldo. Se tem saldo, tira o saldo de uma conta e adiciona o saldo na outra. Uma coisa muito legal, que é muito diferente da nossa mentalidade. Na nossa mentalidade, isso aqui, a gente começa a ficar com medo, né? Cadê o controle transacional, né? Banco de dados e tal. Não esqueçam que isso aqui está rodando em todas as máquinas. Isso aqui está rodando no blockchain. Então, por mais que metade dos nós, sei lá, deu problema lá, encerrou aqui nessa linha, na hora que aquele nó subir de novo, ele vai realizar aquele código todo novamente. Então, ele não tem perigo de você ter, por exemplo, uma execução parcial aqui nesse caso. Então, essa é uma diferença de mentalidade muito grande do desenvolvimento tradicional com o desenvolvimento para blockchain, né? Eu não tenho muito essa história de transação e por aí vai. Emito um evento e retorno true aqui se deu certo a transferência. Então, essa aqui é uma função que a gente fala que é uma função que ela muda o estado, ela é uma transação. Então, sendCoin é uma transação. Eu posso ter métodos, o que diferencia um de outro é aqui no final, aqui os métodos que tem esse atributo view, são métodos de leitura. Esses métodos aqui, eles só processam de alguma maneira os atributos do contrato e retornam algum valor. Eles não manipulam nenhum dado. Por que isso é importante diferenciar? Você paga para fazer transações, para manipular o dado do contrato, mas não tem nenhum motivo para você pagar para ler a informação deles, porque você tem a cópia de todos os blocos no seu nó local. Então, para ler uma informação, vocês vão ver que você não paga nada. Você só paga para mudar um dado em um contrato de blockchain. Ok? Então, tem essa diferença aqui. Então, como é que eu faço para usar um contrato desse? Quando eu escrevi ele. Então, no caso do Truffle, é bem simples aqui. No caso do Truffle, eu vou pegar aqui e vou fazer uma chamada que é o Truffle Compile. Esse Truffle Compile vai pegar e compilar os contratos que estão aqui no projeto. Certo, deu certo. Eu não consigo usar ele ainda. Esse processo de compilação, ele não é suficiente para eu conseguir usar. Eu ainda não fiz a implantação desse contrato em um blockchain. Então, o próximo passo aqui seria o Truffle Migrate, que é para, de fato, eu colocar esse contrato em um ambiente. Isso aqui não vai funcionar, tá? Não deveria, pelo menos. É isso mesmo. Ele não funcionou porque eu não tenho nenhum nó de Ethereum disponível aqui para mim.
eu preciso estar conectado em alguma rede. Cadê o blockchain? Né? Isso aqui não é um banco de dados local, isso aqui é o blockchain. Eu preciso ter esse blockchain, uma maneira de acessar esse cara. Nesse caso aqui, o Truffle ajuda muito, porque um dos componentes dele é um software chamado Ganache, que é um blockchain de desenvolvimento. Então, eu já fiz o download dele aqui, eu vou só pegar e eu vou executar esse aplicativo. Então, isso aqui é um blockchain de desenvolvimento. Eu estou rodando ele aqui e ele vai fazer o papel do Ethereum na minha máquina. Vou começar aqui, dar um quick start. Então, ele já criou aqui algumas contas de exemplo. Eu sei que aqui provavelmente vai estar um pouquinho pequeno, né? Não sei se vai dar para vocês verem bem, mas esse aqui não tem jeito. Tem como eu marretar aqui, porque isso aqui é Electrum, né? Eu posso chegar aqui e dar uma marreta daquela que a gente adora, mas mesmo assim não fica tão bom. Ele fica com esse zoom esquisito aqui, tá? Mas a gente não vai usar tanto essa tela aqui. O que importa aqui é que eu tenho esses endereços, que são as contas que já foram criadas, né, por ser um ambiente de desenvolvimento, e elas já estão todas milionárias aqui, né? Elas estão todas cheias de dinheiro aqui. Isso, para a gente testar, é muito importante. Então, repara que não tem nenhum bloco, só o bloco 0, né, o bloco Gênesis, não tem nenhuma transação e também não tem nenhum contrato, né? Isso aqui é um blockchain zerado para a gente poder usar. Agora que eu subi isso daqui, se eu fizer aquele mesmo comando, truffle migrate, ele vai fazer o processo. Então, ele implantou, né, esses processos. Então, se eu chegar aqui no deploy, vamos pegar o deploy do Metacoin, o deploy em Metacoin, ele criou um endereço de contrato, tá vendo? Então, esse endereço aqui é onde esse contrato está na blockchain. Se a gente voltar lá no Ganache, a gente vai ver que a primeira conta aqui, ela teve que pagar uma quantia, porque nada que você faz com a blockchain é de graça, e algumas transações já aconteceram aqui, né? Então, quais os tipos da transação? Eu tive aqui, uma criação de contrato, uma chamada de contrato, várias coisas aconteceram ali nesse processo de deploy. Já já a gente volta aqui para ver mais algumas informações bacanas. Eu já tenho blocos, né? Aqui os blocos são gerados instantaneamente, porque eu estou no ambiente de desenvolvimento, eu não tenho dificuldade, né? Eu não tenho aquela questão dos zeros, eu não tenho isso aqui, eu posso gerar o bloco de qualquer forma, porque é um ambiente de desenvolvimento. Né? No caso do Ethereum Live, aí não, aí os blocos, o hash deles teria aquele prefixo de zeros lá que a gente discutiu na apresentação. Tá, ok, coloquei, fiz o deploy do contrato. E agora, como é que eu interajo com ele? Eu quero interagir, eu quero ver a questão do balanço, eu quero fazer todas essas coisas. Para isso, uma maneira muito simples, quando você usa o Truffle, é usar o Truffle Console. O Truffle Console vai conectar nesse nó e ele permite, como eu já estou dentro do projeto aqui, ele permite que eu já use a própria API ali, que é bem similar com o JavaScript, para interagir com esse meu contrato. Então, vamos pegar aqui a instância. Eu vou explicar essa linha com mais calma, deixa eu só escrever ela inteira aqui, aí a gente já conversa. Aqui vai aparecer um monte de coisa aqui, eu não vou executar isso aqui agora não. Então, o que eu fiz aqui? Esse await, né? Assim que await, né? Isso aqui é uma chamada assíncrona e eu já estou querendo esperar o resultado dela na linha de baixo. Eu não quero que isso seja um promise, eu quero já pegar a resposta e colocar direto no instance. É isso que esse await está fazendo. Toda a API de interação com o nó é assíncrona, então eu tenho que usar esse await praticamente todas as chamadas. Mas o que eu fiz aqui? O Metacoin é o nome do meu contrato e esse deployed é porque eu quero uma instância que aponta para aquele contrato que foi feito o deploy, aquela versão do deploy. O próprio Truffle Migrate criou uma instância do Metacoin e é essa que eu quero usar para manipular. Então é por isso que eu fiz esse ponto deployed aqui. Então o que eu consigo fazer com essa instância? Eu posso usar qualquer um daqueles métodos dela. Então, para usar o método, né, vamos lá, por exemplo, aqui, eu quero checar o balanço instance get balance, se não me engano é isso, né? Get balance. Esse get balance, ele espera uma conta, né? Como é que eu faço para passar essa conta para ele? Eu preciso obter esse valor. Então, para obter esse valor, eu uso um outro método que não está dentro do Metacoin, é um método da própria API.
do que está disponibilizada para a gente aqui dentro do Truffle, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? web3.eth.getAccounts. É isso aqui. Então, esse accounts é um array. Então, tá vendo as 10 contas que estão aqui? São as 10 contas que estão lá no Ganache, né? Que foram criadas de exemplo. Se você tivesse conectado em uma versão live, né? Ou versão de teste, isso aqui estaria vazio. Você teria que desbloquear uma conta antes de começar a usar ela. O que é desbloquear? É você pôr a sua chave privada, né? É você pôr a sua senha e aí você consegue usar. Como isso aqui é um ambiente de desenvolvimento, eu já tenho 10 contas aqui disponíveis para mim. Então, agora a gente consegue escrever aquela questão do balance lá. Deixa eu tirar aqui. Consegui ver. Tá, então, eu quero checar o balance. Então, a partir da minha instância de MetaCoin, eu quero pegar, instância aqui, desculpa, o balance da conta 0. Então, esse balance, ele é um big number. Se eu quiser ver certinho o que ele é, eu faço um to number. Então, ele é 10 mil. Lembra lá no contrato que começa com 10 mil, né? Se eu fizer a mesma coisa aqui, só que agora para a conta 2, conta de índice 1, é 0, certo? Então, repara que eu estou fazendo todas essas coisas aqui. Não tem nada acontecendo aqui no blockchain, né? Essas coisas são as que já tinham antes. Por quê? Porque eu estou lendo dados só. Eu não estou mandando dados, né? Então, aqui eu não tenho nada acontecendo. Tá, e agora se eu quiser mandar de uma conta para outra? Tá, então a gente faz um await instance.sendCoin. Então, o que o sendCoin recebe? Recebe a conta de destino, vamos mandar para a conta 1. A quantidade, vamos mandar 5. E como terceiro parâmetro, quando eu chamo uma transação, esse sendCoin é uma transação, como terceiro parâmetro, eu vou passar de quem que eu estou mandando. Eu estou mandando da conta 0. Então, esse from aqui que eu passei no objeto do terceiro parâmetro é de quem que eu estou mandando esse saldo. Isso aqui vai me dar um resultado, né, que eu espero que tenha sido sucesso. Como é que a gente faz para verificar? Vamos ver o balanço de novo. Então, eu vou ver o balanço agora da conta 1. Agora eu tenho 5. Se eu pegar o balanço da conta 0, eu tenho 9.995. E aqui no Ganache, eu tive mais uma chamada de contrato, tá vendo? Então, essa chamada aqui foi a chamada do sendCoin. Eu não consigo ver exatamente aqui que foi o sendCoin, mas acredite, se você processar essa informação toda aqui na sua cabeça de CPU, você vai chegar na conclusão de que foi chamado o método sendCoin do contrato que está nesse endereço aqui, que é um contrato do tipo MetaCoin e por aí vai, né? Então, esse todo foi um processo de compilação, deploy e uso de um contrato Solidity, certo? Então, vamos agora, né, o próximo passo, agora que a gente já entendeu como é que é esse processo, vamos escrever um nosso, né? Vamos escrever um contrato desse para fazer o registro de um hash de um documento. Qual que é o passo que eu faço aqui primeiro? Então, vamos criar um arquivo, né? Vou criar um arquivo aqui, prova de existência.sol. O que eu faço primeiro aqui? Primeira coisa, a gente copia aqui, essa aqui, porque não dá para lembrar de cabeça isso, que é a definição da versão que a gente está atendendo. Depois, eu vou definir o contrato prova de existência. Nesse contrato, o que eu quero nele? Eu quero nesse contrato um vetor de provas, que vão ser os hashes daqueles documentos, entre aspas, que eu estou armazenando dentro do contrato. Então, eu vou criar um vetor de bytes 32, só porque eu estou armazenando aqui hashes, né? Então, esse tipo de dado vai dar certinho para mim. Eu vou criar um atributo que é do tipo array de bytes 32. É um atributo privado, eu não quero que... Isso aqui é importante, tá? Ele é privado nos usos... como que eu posso dizer? Nos usos normais das APIs, mas nada no blockchain é privado. Nada. Isso aqui não significa absolutamente nada em termos de segurança. Isso aqui é um mecanismo para desenvolvimento, porque blockchain é aberto, né? Então, todo mundo consegue ver qualquer tipo de informação que já foi gerada ou manipulada por um contrato. Então, não se enganem com esse private aqui. E vou chamar de provas. Tá, esse vai ser o único atributo do meu contrato. Tá.
Que mais? Eu vou colocar uma função chamada armazenar. Esse armazenar vai receber 1 bytes 32, que eu vou chamar de prova. E aí ele vai ser público. Eu quero deixar que as pessoas, que os clientes consigam chamar esse método, né? E aí o que ele faz? Ele vai simplesmente pegar o provas e dar um push. Não vou validar nada aqui não, a gente não precisa, né? Não é o caso agora. Não vou validar nada, só vou dar um push ali no meu vetor de provas. Agora que eu tenho a função para armazenar, eu quero uma função também para checar se um determinado documento está lá. Ele é público também, mas essa função, ela é só para visualizar, ela não altera os dados. Então, se eu fizer assim, ó, todo mundo que usar essa função vai pagar a taxa do Ethereum para rodar isso no blockchain. Mas eu não quero isso. Eu quero só rodar na minha máquina aqui, com o meu nó, com os meus blocos, porque eu já sei que é só uma função que manipula, que verifica o dado, ela não manipula nada. Aí eu posso pôr aqui que ela é uma função de visualização. Então, esse atributo diz pro Ethereum que isso aqui é um método que ele não é uma transação. Ele não vai gerar um contract call aqui nas transações, igual a gente viu. Ele vai ser executado na sua própria máquina ali com os seus blocos. E aí, qual que é a implementação que eu quero aqui? Eu quero percorrer, então aqui não tenho for each, essas coisas, não tem que fazer umas coisas meio mágicas aqui que a gente não faz um século, né? Então eu vou criar aqui um índice, começando com 0. Enquanto esse índice for menor que o tamanho do vetor ali, eu vou dar um mais. Opa. Né? Então, para cada um deles, eu vou verificar se é igual ao que foi passado como parâmetro. Se for igual, eu retorno true. Se não for igual, eu retorno false. Ah, faltou uma coisa aqui, né? Eu tenho que dizer o retorno. Returns boolean. Então, essa função ela vai percorrer aquele vetor de provas que está ali. Se tiver essa prova, ela retorna true, se não, retorna falso. Bom, eu poderia parar por aqui, isso aqui já está usável, mas vamos adicionar uma função, uma utilitária aqui, porque eu não quero armazenar o documento inteiro, eu quero armazenar um hash, né? Então, eu vou armazenar o hash desse documento, para facilitar aqui o processo de verificação. Então, para isso, eu vou adicionar uma terceira função, que eu vou chamar aqui de calcular prova a partir de uma string, que eu vou chamar de documento. Essa função, ela não depende nem dos dados do contrato. Ela é uma função que ela não manipula dados do contrato e ela nem depende dos dados do contrato. Então, nesse caso, ela pode ser chamada de pure function. Ela é uma função pura, não precisa nem dos blocos, né? Você pode simplesmente executar ela e ver qual é o resultado. Executa ela na VM do Ethereum e ver qual é o resultado. O que ela retorna? Ela vai me retornar 1 bytes 32. Como que é esse retorno? Esse retorno é a mudança, o cast, né, dessa string para bytes. Isso aqui mesmo. Isso. Além dessa conversão, eu preciso rodar de fato o SHA-256, né? Faltou isso. Que é o que faz de fato aqui a criptografia do valor. O que está faltando aqui? Esse parâmetro, como é uma função pura, esse parâmetro eu tenho que deixar claro pro Ethereum que esse parâmetro ele tem que ser manuseado na memória, ele não vai ser manuseado nos dados da blockchain. Então eu tenho aqui também um atributo mais específico aqui, que eu digo que esse parâmetro ele vai ser só tratado na memória, né? Então isso aqui é necessário quando eu defino funções puras. Só para deixar claro que você não está cometendo nenhum tipo de erro aqui. Ok, então eu tenho esses 3 métodos. Se eu não fiz nada errado aqui, eu consigo passar para o passo de compilar. Né? Consigo agora, vamos sair do console aqui. Truffle compile, ele vai compilar esse novo contrato. Bom, compilou. Se eu fizer um truffle migrate, aí aqui tem uma pegadinha, tá? O truffle migrate, ele vai ficar aqui quieto, achando que está tudo certo, mas não está, né? Então, o que aconteceu de errado aqui? 2 coisas. Eu não disse, aqui no meu arquivo, tem uma pasta migrations aqui no projeto, esse deploy contracts. Eu não disse aqui que eu quero fazer o deploy desse novo contrato que eu acabei de escrever. Então, esse é o primeiro problema. Então, eu não quero mais fazer o deploy dessas coisas aqui. Eu vou fazer o deploy só desse contrato que eu acabei de escrever. Prova de existência,
artifacts require prova de existência. E aí eu vou pegar o deployer e fazer um deploy do prova de existência. Então agora sim, né? Mas se eu tentar rodar de novo, o problema não vai mudar, vai continuar igual. Por quê? As migrações elas só executam uma vez. Eu teria que ter criado um terceiro arquivo ali para fazer uma revisão, como se fosse revisão de banco de dados, né? Isso aqui é como se fosse aqueles Liquibase, né? Coisas do tipo. Como eu alterei, eu não deveria ter feito isso, né? Mas como eu estou desenvolvendo aqui, né? É só um exemplo, eu posso chegar para o Truffle e falar, olha, reseta esse contrato inteiro. Eu quero perder tudo que já está lá. Esse -- reset, ele vai começar do zero. Então, agora ele fez aqui o deploy do prova de existência. Então, reparem que eu tenho aqui o endereço do contrato, eu tenho a conta aqui que foi feita, o balanço que ele teve que pagar para fazer o deploy do contrato, e por aí mais. Como é que eu faço para ver? Mesmo processo. Truffle console. Vamos manipular agora esse nosso contrato. Vamos pegar a instância do prova de existência, que acabou de ser feito o deploy. Né? O que eu posso fazer aqui? Vamos fazer um check primeiro, né? Vamos fazer um check. Await instance.checar. Vamos calcular, né? Calcular prova de 1, 2, 3. Não tem esse ponto e vírgula. Então, estou calculando a prova aqui desse 1, 2, 3. Vamos colocar isso aqui numa variável para facilitar para a gente. Isso aqui não foi lá pro... Aqui eu estou definindo de novo. O que importa é que está aqui já para a gente essa variável. Isso aqui não foi lá para o Ganache, não teve execução, né? Porque é uma função pura. Né? Isso aqui foi só o deploy. Então aqui ó, teve a criação e o call que ele faz depois de toda a criação, né? Toda a criação tem um call aqui para fazer o deploy. Mas eu não tive nenhuma chamada para fazer essa função pura. Né? E agora, se eu quiser verificar, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou chamar o checar, passando prova. Falso, certo? Porque não está lá no meu contrato. Isso aqui também não gerou uma call aqui no blockchain. E se eu quiser armazenar agora? Armazenei, ele deu um resultado, que eu também espero que é positivo. Se eu der um checar agora, o checar passa a dar true. Né? Então agora, para sempre, não tem mais como, enquanto esse blockchain aqui existir, aquela chamada vai retornar true. A não ser que eu faça um armazenar passando um outro valor ali. Reparem que o armazenar gerou um contract call e ele teve um preço. Né? Você teve que pagar um pouco de Ethereum para fazer a chamada do armazenar. Ok, pessoal. Então agora que a gente fez um contrato, compilou ele, fez o deploy e testou. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é se eu quiser agora usar isso aqui de verdade. O Guilherme aqui está perguntando, paga para quem? Para o minerador? Exato. Esse aqui, ó, no Bitcoin, cada transação tem uma taxa, né? No Bitcoin. Aquela taxa vai para o minerador junto com o Bitcoin que é gerado para cada bloco. No caso do Ethereum, esse gas, né, que em Ether, ele também é passado para o minerador do bloco. Então é isso que é o incentivo. Quanto mais gas você der para uma chamada ser executada, melhor para o minerador que pegar ela e colocar no bloco, entendeu? Então é a mesma ideia da taxa de transação do Bitcoin, é o gas, né, usado no Ethereum, para você... Todas as operações que você faz com smart contract, você precisa pagar esse gás. Então, o preço também é de mercado, né? Conforme vai tendo mais mineradores, o preço vai diminuindo. Conforme tem menos mineradores, o preço vai aumentando. Assim como a taxa do Bitcoin, é exatamente o mesmo conceito. Tá, então agora aqui eu tenho esses métodos. Qual que é o próximo passo? E se eu quiser usar esse cara aqui numa rede real, né? Do Ethereum? Então, vocês vão ver que o Truffle facilita bastante isso. Eu tenho o Ganache aqui, que está rodando aqui esse nó. Eu instalei aqui, infelizmente não está com todos os blocos sincronizados aqui, mas eu instalei um software que é chamado de Geth, que é Google Ethereum. Né? Google não, desculpa, Go Ethereum, né? Que é uma implementação em Go do protocolo do Ethereum. Tá pequeno aqui, né?
Esse cara, eu posso usar ele para me conectar nas redes de teste e na rede oficial, né, a rede live do Ethereum. Como é que eu faço isso? Então, eu posso usar esse comando aqui, ó. Get, testnet, RPC, console, mandando o segundo output aqui, o output de erro, para esse arquivo aqui do log. Então, o que faz cada coisa dessa? Eu estou chamando o client, dizendo que eu quero me conectar na rede de teste, não na rede live. Estou dizendo que eu quero abrir a porta para chamadas RPC, o Truffle e qualquer API que você usa vai se conectar no RPC do client. E eu quero um console, porque eu quero também manipular ele aqui direto no terminal. E estou mandando aqui o output para um arquivo diferente para não ficar poluindo o meu console. É isso que essa chamada vai fazer. Então, quando eu fizer essa chamada aqui, eu virei um minerador do testnet. Nesse momento aqui, eu sou um minerador do testnet. Eu vou conseguir fazer algum bloco? Não tenho tanta sorte assim. E mesmo que eu tivesse, gastar ela no testnet não me adiantaria em nada, né? Se eu tivesse tirado aqui o testnet, aí poderia me dar algum dinheiro, mas não é o caso. Tá, como é que eu faço então para ver se eu estou atualizado? Eu tenho esse eth.blockNumber. Isso aqui não seria 0 se essa minha versão, se esse meu nó tivesse totalmente atualizado com o bloco do testnet. Infelizmente ele não está, esse processo demora bastante. Eu não tinha atualizado há um tempo e realmente ele não atualizou. Se tivesse totalmente atualizado, esse número mostraria o último bloco gerado no testnet, que se eu não me engano agora, vamos ver se eu consigo achar aqui, deve estar no 1.800.000 alguma coisa. Ethereum, testnet, Explorer. Então esse está no bloco, não, muito mais que isso, vai demorar um pouquinho para atualizar. 5.657.119, né? Isso aqui é o último bloco que foi gerado na testnet. Eu consigo aqui verificar todas as transações e tudo mais, né? Qual que é a ideia do testnet? Eu tenho um link, né? Vamos gerar, lembra que eu falei das contas lá? Então, ETH accounts está vazio, né? Porque eu não tenho nenhuma conta aqui, mas eu posso criar personal new account. Aí eu vou colocar a senha aqui, 123, 123. Aí ele me gerou uma conta. Então aqui, ó, eu tenho uma carteira de Ethereum no testnet agora, né, ETH accounts, e eu posso pegar e usar esse valor. Tem um site que eu consigo obter tokens, né? Vamos ver se eu lembro aqui. Torneira, aqui é a torneira. Torneira do testnet. Eu venho aqui, coloco o meu endereço e peço para ele me mandar um Ether de teste, né? Tá, eu já pedi isso hoje, então é por isso que ele está me dando um blacklist aqui, porque eu já fiz isso hoje. Mas isso aqui funciona. Eu tenho ele manda, se eu não me engano, 100 Ether, ou eu não lembro, é uma quantidade lá que você pode usar para testar sem problema nenhum. Esse site faz isso. Aí você espera lá um tempo do bloco ser gerado, normalmente não demora muito. Ó, tá vendo? 1 minuto, 2 minutos, é bem rápido aqui a geração de blocos no testnet. Aí você vai chegar algum momento, você vai aguardar, e aí vai chegar um momento em que você vai voltar para cá e você vai ter um balanço, né? Aí a hora que você tiver esse balanço, você consegue chegar aqui no seu projeto e aí sim você vai lá no Truffle Config e você fala, olha, não é para você usar o ambiente do Ganache. Você vai usar, se eu não me engano, é 8545. Você vai usar a porta do GET. Você vai usar esse cara aqui. Então, quando eu fizer a próxima chamada aqui para fazer um migrate, ele vai tentar conectar nesse cara aqui, mas ele vai me rejeitar porque ele não tem saldo. Ó, não conseguiu fazer o deploy porque não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, estou com 0 ali. Não deu tempo ainda do meu nó acreditar que eu tenho alguma coisa, porque ele não conseguiu sincronizar, né? Se ele tivesse conseguido sincronizar, ele chegaria na conclusão de que eu tenho lá alguma coisa de Ether e ele deixaria eu repetir o processo. Isso não tem muito problema para a gente aqui, porque daqui para frente ia ser exatamente a mesma coisa. Eu poderia abrir o Truffle Console da mesma maneira que eu fiz com o Ganache. Então, o desenvolvimento todo que você faz com o Ganache, você aponta depois para um GET, apontando para testnet ou livenet. Se eu tivesse chamado sem o testnet, eu estaria manipulando o meu dinheiro mesmo na livenet
do Ethereum. E por aí vai. Aí você está livre para perder todos os seus Ethereum com bug nos seus contratos, que é isso que acontece. Bom, tá. Então agora, já estamos chegando perto aqui do final. Eu vou mostrar um exemplo simples aqui de como colocar isso num arquivo HTML. Vamos chamar isso aqui do JavaScript. Vamos criar um botão HTML e tentar linkar uma coisa com a outra. Então, vou fechar tudo isso. Eu vou pegar aqui no meu projeto, criar uma pasta. Isso aqui não precisaria estar aqui, tá? É só para facilidade, mas pode estar em qualquer outro lugar. Não precisa estar no mesmo projeto. Eu vou criar aqui um front-end. Vou criar um arquivo index.html. Nesse index.html, eu vou criar uma estrutura básica aqui. Tá, então aqui eu teria várias opções. Se eu estiver usando React, eu posso fazer o import por NPM lá. Se eu estiver usando Angular, mesma coisa. Mas aqui eu não estou usando nada, não vou ficar criando o projeto React só para mostrar uma integração de 2 linhas. Eu vou importar direto no meu arquivo HTML. Eu vou chegar aqui no CDN e vou importar a principal biblioteca de integração, Web3s. Web3.js. Isso, pronto. Eu vou pegar num CDN qualquer e vou pegar a versão aqui do Web3.js, né, esse cara aqui, e vou instalar ela no meu HTML aqui. Então, script, source, beleza. O que eu consigo com isso? Com isso eu consigo criar um client, né, de RPC de Ethereum. Né? Então, como é que eu faço isso? A partir do momento que eu instalei ali, eu vou criar esse client. É uma linha bem simples aqui. Var web3, um novo web3, passando como parâmetro um endereço de WebSocket. Que endereço que é esse? É o meu nó, né? O meu nó. Então, no caso, eu quero fazer ele conectar no Ganache ali, para a gente conseguir fazer o exemplo funcionar. Então, eu vou colocar 7545, que é onde está o Ganache. Se eu colocar 8545, ele vai ali no Geth, e aí ele estaria conectando na testnet. E se aquele Geth estivesse apontando para a LiveNet, seria uma versão, assim, digamos, de produção. Depois que eu criei, eu vou pegar e vou dar um jeito de obter as contas que eu tenho disponível ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um var accounts. Esse desenvolvimento aqui não está muito bonito, não, mas é para simplificar, porque isso é um exemplo. Tá? Web3... Aqui eu tenho toda a API para comunicação com o nó, né? Aqui tem um atributo Ethereum que tem o método getAccounts. Esse getAccounts, ele vai me retornar um promise. E esse promise, quando ele resolver, ele vai me retornar a lista de contas que estão desbloqueadas nesse meu nó. Então aqui no caso eu só quero armazenar ele ali em cima. Deixa eu trocar o nome aqui. Então, isso aqui não é um padrão de desenvolvimento legal, tá? Isso aqui está horrível, né? Essa execução assíncrona, eu estou dependendo disso com o restante do meu código, mas é só para simplificar mesmo, a intenção aqui é essa. Então, como a gente sempre testa as coisas exatamente na hora que faz para ver se está funcionando, vamos ver se até aqui deu certo, né? Não vou fazer mais nada por enquanto. Vamos pegar aqui, opa, fechei o arquivo, não era para tanto, vamos copiar aqui o caminho dele. Eu não vou nem fazer um servidor, não preciso, não tem Ajax nenhum acontecendo aqui. Eu vou pegar e jogar isso aqui no browser e vamos ver aqui. Ele me deu aqui o console.log, então eu tenho aqui as contas, então já é um sucesso, né? Alguma coisa está acontecendo aqui, porque as contas do Ganache ali estão aparecendo aqui, então meio caminho já foi andado. E agora, se eu quiser chamar alguma coisa, eu preciso de uma interface para o meu contrato, certo? Meu contrato prova de existência. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso de alguma coisa aqui. Então, como é que eu faço para criar essa interface? Eu vou chegar no Web3 ali, na API, e criar um contrato. Esse contrato eu preciso passar uma espécie de especificação desse contrato, que é o ABI. Esse ABI eu já vou mostrar para vocês como é que a gente consegue. Além do ABI, eu tenho que passar o endereço que está esse contrato. Porque eu não estou fazendo deploy, eu estou manipulando um contrato existente. Então, qual é o endereço que está esse contrato? Eu não sei, depende lá, a gente tem que fazer o deploy, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar aqui, fazer uma nova migração, resetando, e está apontando para qual agora? Está apontando para o... não, está apontando para o get ainda, né? Então, vamos voltar lá no config,
Vamos tirar aqui, para ele apontar de novo para o Ganache. E aí agora eu vou pegar e resetar, porque eu quero pegar o endereço do contrato. Então aqui, ó, contract address. Então esse cara aqui, eu vou pegar esse cara aqui e vou colar lá, porque eu quero manipular esse contrato no meu código. E esse ABI, de onde ele vem? Isso aqui é uma espécie de uma especificação de API do seu contrato. Como que você faz para gerar? A maneira mais fácil é você pegar o seu contrato. Então, esse nosso prova de existência aqui, Solidity. A maneira mais fácil é você pegar esse código, você joga ele em um IDE, que a própria galera do Ethereum que fez, chamado Remix. Você pega esse Remix, você cola aqui inclusive já estava aqui já, né? Um teste que eu fiz. Compila, tem que selecionar a versão, vou selecionar aqui a mais recente. Compilou o contrato. Quando você compilou o contrato nesse Remix, aqui você pode desenvolver por aqui também, se você preferir, né? Você consegue não só compilar, mas você consegue rodar, consegue fazer vários testes aqui. Aí aqui, ó, quando você compila o contrato, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, aqui no canto direito tem o ABI e o bytecode, né, desses contratos que você compilou. Então eu vou copiar aqui o ABI, esse ABI vai ser um JSON grande, que eu simplesmente vou pegar ele aqui, logicamente, de novo, né, num projeto de verdade, isso aqui estaria muito melhor organizado, em um arquivo diferente, né, não ia ficar no meio do código assim. Então, reparem que isso aqui é um JSON, né, é só um JSON que diz como se fosse as assinaturas, ele descreve as assinaturas dos métodos presentes nesse contrato. Então, uma vez com o ABI e o endereço, o Web3 vai me retornar uma instância aqui JavaScript que eu consigo usar agora nos meus métodos. Então, como é que eu vou fazer agora para usar esse cara? Eu vou criar dois métodos, eu vou criar um checar e vou criar um armazenar. Esses dois métodos, eles vão ser chamados por botões. Para ficar mais simples aqui, eu já vou colocar um input, documento, e vou colocar um botão aqui também, para checar, e um para armazenar. Certo? Aí aqui no checar, tanto nos dois, né? Eu vou pegar o documento, .value. E agora eu tenho que começar a fazer a interface com o meu contrato, né? Então, como que eu faço isso? Prova de existência, .methods, . Primeiro eu quero calcular a prova, né? O hash. Calcular prova, passando o documento. Eu vou fazer uma chamada. Isso aqui é uma chamada de visualização. Quando for transação, vocês vão ver que vai ter que ser send, ao invés de call. Eu vou fazer uma chamada. E que parâmetros que eu passo para essa chamada aqui? Eu preciso passar um objeto que tem... Vamos colocar na linha de baixo que fica melhor para ver. Eu vou passar um objeto que tem a conta de origem, né? Então, qual é a conta que está fazendo essa chamada? Então, por isso que eu peguei as contas lá primeiro, né? E também vou passar aqui uma função que recebe o erro, se teve algum erro, e o resultado que eu vou chamar de prova. Então, vou fazer um console.log prova, só para a gente ver se até aqui funcionou. Então, isso aqui vai estar fazendo uma interface com o meu nó ali do Ganache e vai me retornar o hash do documento que eu coloquei ali na página, né? Caso tenha dado certo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1, 2, 3, checar. Então, olha ali no console, né? Ele está colocando aqui o hash que foi gerado. Mas eu não quero só colocar o hash, eu quero verificar, né? O true ou falso ali, se de fato teve foi armazenado ou não naquele contrato. Então é a mesma coisa, né? Prova de existência, .methods, checar, passando a prova que eu acabei de obter ali, vou fazer a chamada da minha conta 0. E passando aqui erro, resultado, e eu posso fazer alguma coisa com esse resultado, né? No caso aqui, eu vou simplesmente mostrar no console.
deu falso. Se eu colocar agora aqui, vai continuar dando falso, né? Porque eu não armazenei nada ainda. E o armazenar, repara que é a mesma coisa, né? O armazenar eu simplesmente faço a mesma coisa, só que ao invés de chamar o checar, eu vou chamar o armazenar. Só que olha só, se eu chamar do jeito que está aqui, com call, ele não vai dar erro, mas ele não vai fazer nada, porque ele vai chamar como se fosse uma função de visualização. Só que não é uma função de visualização, isso aqui é uma função de armazenamento, é uma transação. Então eu preciso chamar o send. O send vai me retornar, vai de fato fazer a chamada lá no Ganache. Então se eu checar 1, 2, 3, deu falso, armazenei 1, 2, 3, chequei 1, 2, 3, deu true agora. Né? E lá no Ganache eu tenho a transação que acabou de ser feita aqui. Beleza, pessoal, deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa, acho que é isso mesmo. Então, eu só queria, né, aproveitar aqui para concluir, de uma forma geral, tudo que a gente falou, né? A gente falou, vamos lá, voltar para cá. Pessoal, então a gente falou aqui de blockchain, né? Falamos um pouco da teoria, um pouquinho de Bitcoin. A gente falou do Ethereum como uma forma, né? Um ambiente de desenvolvimento para você colocar os seus contratos. Vocês viram que não é complicado, né? Você fazer o desenvolvimento, é só uma questão muito diferente daquilo que a gente está acostumado como desenvolvedor. Né? Se você fizer um bug no seu sistema web, você sobe uma versão nova e o bug some. Se você fizer um bug em um contrato que está na LiveNet com 50 mil reais ali do seu cliente, já era. Perdeu aquele dinheiro. Isso acontece com frequência, né? Não sei se vocês já ouviram histórias lá de pessoal que colocava contratos para fazer sorteio, tinha um bug no gerador aleatório lá que nunca gerava o número certo e aí o dinheiro todo que foi colocado lá foi perdido, né? Então isso acontece, tem que tomar cuidado. É um processo de desenvolvimento diferente. A ideia aqui do webinar é mostrar para vocês que isso existe, né? Aqueles links que eu passei no começo, realmente eles são muito bons, eles vão um nível além desse que eu passei aqui, né? Eu passei no nível mais introdutório, aqueles links eles vão um nível além. Eu sugiro que, caso vocês tenham interesse, vocês podem dar uma olhada lá e aprofundar